internautas que nos acompanham. Solicito ao vereador Felício que faça uma oração para iniciarmos os trabalhos de hoje. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações, e mantém viva Tua presença em nós. Nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, do favoritismo, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Felipe, que faça a leitura do expediente recebido. Ofício 48 de 2017. Senhor Presidente, os meus cordiais cumprimentos valem do presente para encaminhar a essa Casa Legislativa o projeto de Lei 1643, de 2017, cujo objetivo consiste em dispõe sobre a distribuição de honorários de sucumbência nos termos da Lei Federal 8.906 e da outras providências. Atenciosamente, Geraldo Pauli, Prefeito Municipal. Justificativa. Nobres Edis, o presente projeto tem como objetivo dispor sobre a distribuição dos honorários de sucumbência nos termos da Lei Federal 8.906. É consabido, aplica-se aos advogados públicos a disciplina dedicada aos advogados privados, inclusive no que pertine aos honorários de sucumbência. Com efeito, aos advogados públicos empregam-se tanto os ditames da Lei Federal 8.906, quanto o Estatuto dos Servidores Públicos, que rege a sua vinculação com a administração. Tendo em vista que os honorários da sucumbência são pagos pela parte vencida ao advogado da vencedora, tal rúbrica não possui natureza de verba pública, preservando seu caráter privado. Pelo simples motivo que o valor a ser pago é retirado diretamente do patrimônio jurídico do vencido para ingressar ao do causídico vencedor. Este entendimento é corroborado ainda pela recente aprovação por parte da Câmara dos Deputados em Brasília do projeto de Lei 4.254, que versa consoante a sua emenda. A seu turno, e ilustrando sobremodo o caso subexame em manifestação da Corte de Contas de Minas Gerais, através da consulta, observa-se o seguinte entendimento, ora trazido para a colocação. É possível que os honorários advocatícios de sucumbência acompanham a base remuneratória dos advogados públicos, desde que haja previsão legal e ingresso desses valores nos cofres públicos e observância ao limite de remuneração constitucional. A lei que autorizar o rateio dos honorários advocatícios de sucumbência deve estabelecer uma sistemática apropriada para isso, dispondo necessariamente sobre o ingresso aos cofres públicos desses valores para, a partir daí, servirem com base de cálculo de rateio ou redistribuição, normalmente. Assim, considerando que a remuneração dos procuradores municipais
pode ser elaborada na forma do artigo 39, demonstra-se a necessidade de inclusão, por meio de lei, na remuneração dos procuradores municipais de parcela relativa aos honorários advocatícios, de modo a constituir parte variável da remuneração. Assim, de acordo com os artigos 22 e 23 da Lei 8.906, de 1994, os honorários de sucumbência pertencem integralmente ao advogado, constituindo-se em direito autônomo e que integra o seu patrimônio e não o do ente público. O recebimento de honorários de sucumbência configura-se em direito e prerrogativa da profissão de advogado, assim também considerados os advogados públicos. Sem mais para o momento, exercer na apreciação e aprovação do presente projeto de lei, renovamos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Antônio Carlos, 5 de dezembro de 2017, Geraldo Paulo, Prefeito Municipal. Ofício 49. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, encaminho o projeto 1644, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar e anular dotações orçamentárias do município de Antônio Carlos e da outras providências. Por oportuno, solicito a Vossa Excelência urgência na apreciação e votação do presente projeto de lei. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração. Geraldo Paulo, Prefeito Municipal. Justificativa. Tendo em vista a necessidade da suplementação das dotações orçamentárias em questão, cujo objetivo é o pagamento de medicamentos, exames, material de enfermagem, material odontológico, dentre outros, fundamentais na manutenção e promoção da saúde. Ao passo desta suplementação, cumpre elucidar que as anulações das dotações referentes aos projetos previstos no orçamento deste ano é medida que se impõe, uma vez que as citadas despesas não serão realizadas neste período, sendo desnecessária a manutenção daquelas dotações neste exercício. Constatada a necessidade, validade e legalidade da suplementação de dotação orçamentária, bem como da anulação de dotações aqui previstas, impositiva é a aprovação do presente projeto de lei. Geraldo Paulo, Prefeito Municipal. Projeto Legislativo 228. Denomina a rua Leofrida Vilvert Kuhn e dá outras providências. Emerson Roberto Chapo, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Leofrida Vilvert Kuhn o logradouro com início no lado par da Rua da Califórnia, tendo 250 metros de extensão e 8 metros de largura na localidade da Califórnia, neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 5 de dezembro de 2017, José Ayrton Decker, vereador. Requerimento 22. O vereador Wagner Borges da Costa requer, após a aprovação do plenário, que seja fornecida a essa casa as informações abaixo relacionadas. Seja encaminhado o espelho da planilha de encaixe de consultas e cirurgias dos últimos 4 meses desta Unidade Municipal de Saúde. Senhora Secretária, caso esta situação não seja resolvida, será realizada uma pesquisa para apurar os fatos e, em seguida, será oferecida denúncia aos órgãos competentes para as devidas providências. Wagner Borges da Costa, vereador. Indicação 213. O vereador que subscreve indicar o senhor Oswaldino Humberto Gesser, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, para que providencie a limpeza e desassoreamento da vala que passa nos fundos da capela mortuária, a qual se encontra totalmente assoreada ou coberta por mato. Emerson Roberto Chapo, vereador. Indicação 214. O vereador que subscreve indicar o senhor Edson Salar Decker para que providencie a retirada de uma barreira na rua Arnoldo Pedro Zimmermann, nas proximidades da madeireira
do senhor Wilson Schmidt. Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2017, Emerson Roberto Chapo, vereador. O vereador que subscreve indicar ao senhor Oswaldino Humberto Gesser para que estude com muito carinho a possibilidade de reativar o programa de combate ao borrachudo, entre aspas. Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2017, Emerson Roberto Chapo, vereador. O vereador que subscreve indicar ao senhor Edson Lair Decker para que providencie a devida manutenção de uma das cabeceiras da ponte da Rua das Flores, na qual se formou uma cratera que precisa ser corrigida antes que ocorra algum acidente no local. José Ayrton Decker, vereador. O vereador que subscreve indicar ao senhor Geraldo Pauli para que encaminhe expediente à Secretaria de Obras Públicas e Urbanismo solicitando a instalação de um bebedouro decente para crianças no Parque Infantil da Praça Anchieta. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2017, José Ayrton Decker, vereador. Ofício número 15 de 2017. Ao senhor Emerson Roberto Chapo, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência e demais vereadores auxílio financeiro para o evento Natal Iluminado, que acontecerá no dia 16 de dezembro de 2017, na praça do município de Antônio Carlos, às 20 horas. O evento ocorrerá com a parceria entre a Associação Empresarial ASIAC e a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Aproveitamos a oportunidade para também convidá-los a prestigiar o evento. Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Lidiane Ventura Fraga, Secretária Municipal de Educação e Cultura. Comunicado do Ministério da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, programa PENAI, valor 3.720 e programa Cota 10, valor R$ 31.773,56. Não haver nada mais no expediente recebido, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, vereador Felício. Boa noite, presidente, demais membros da Câmara, nobres vereadores, funcionários. Nós tínhamos um visitante, mas já saiu. Ah, tá ali. Aos internautas que nos assistem e nos escutam, né, nesse momento. É o que me trouxe à tribuna, senhor presidente. Até fazer 3 indicações, né, verbalmente. Gostaria depois que fosse encaminhada aos órgãos competentes. Com relação ali na rua Arnoldo Pedro Zimmer, na rua a qual eu moro, no início, após a ponte, senhor presidente, tem uma no lado esquerdo. Fiz a indicação, vereador. Mas não tem problema, a gente só reforçando. Não, eu vi, passei lá ontem à noite indo para a festa, eu vi e já fiz a indicação. Exatamente. Mas agradeço pelo reforço. Que tem esse buraco já há algum tempo, e cada chuva que dá, ele está aumentando. E se for possível, levar o conhecimento ao presidente, né, para que possa, ao presidente, ao secretário de obra, que ele possa tomar medidas de melhorias dessa rua, para que não aumente aquele buraco e depois, consequentemente, ter problemas futuros. E também ontem nós tivemos na comunidade de Santa Bárbara, dia 4, que é a padroeira da comunidade do Rio Faria, Santa Bárbara. Estava muito bem, né, o evento, a festa, a missa. Alguns vereadores estiveram lá, como a gente esteve também. Teve a presença do deputado Dóia Gregolin, da região do Sul,
esteve nos visitando, esteve no município, prestigiou nós lá. E também, ali teve algum morador ali que me procurou naquela noite. Não sei se falou com outros vereadores que estavam lá. A preocupação com relação a um desaguador, um bueiro, que está sendo feito. E ele está se sentindo prejudicado, que toda a água que vai ter aquela via vai para dentro do terreno dele. Eu gostaria, só para terminar, já passo a palavra para o presidente. Gostaria, se fosse possível, quem está à frente do processo lá, pudesse analisar, se fosse desaguar a água naquele local, mas também que termine a obra para não ser prejudicado o dono do terreno, né? Que faça a infraestrutura até o final, que faça a tubulação para que jogue a água mais longe, que ele não saia com prejuízo. Vereador Felício, a mesma pessoa falou comigo também ontem à noite, e coincidentemente hoje de manhã, passando pelo local, estava o secretário de Planejamento e a engenheira da prefeitura lá, e eles me passaram o seguinte argumento: se não tiver o bueiro lá, a água vai do mesmo jeito. Antes de fazer o asfalto, a água iria do mesmo jeito, porém um pouco mais espalhada. Então, assim, ó, foi o que aconteceu, e até depois eu vou falar isso na tribuna. Teve uma determinada comunidade que um pedaço de 300 metros sempre era ruim aquela estrada. Só que o proprietário não deixava abrir valeta para escoar a água dentro do pasto. E esse mesmo proprietário vinha pedir para fazer melhoria. E a água corria pelos dois lados do caminho, a água não tinha onde desaguar, chegava lá embaixo na terra plana, passava por cima da estrada, criava valeta. A mesma pessoa que não deixava a água passar por cima do terreno é a mesma pessoa que precisava de melhoria. Então, conheça a pessoa, como o senhor também conhece. Eu acho que ali tem que haver um consenso, porque essa pessoa ela veio condenando diretamente a administração pública, que é a vontade da administração pública, não é? No final da conversa, que a conversa estava caminhando para o outro lado, eu disse, por favor, das duas uma então, ou retira-se o bueiro e o asfalto em frente a essa rua, ou, não sei o que vou fazer, vou botar saco de cimento, Eu disse, você é livre, faz o que quiser. Só que assim, ó, tem que chamar a empresa e, juntamente com a administração pública, não chegar e dizer, por boatos, é culpa do fulano, beltrano ou ciclano. Aquilo ali foi estudado por engenheiros para dar solução ao problema. Agora, não adianta nós alarmarmos hoje uma situação que em dia de chuva não tem o que fazer. Então, ontem à noite, a mesma pessoa deve ter falado com você. Eu até estou falando aqui, porque já na sessão passada eu já comentei sobre isso. A pessoa disse assim, o que vocês estão fazendo lá, vereadores? Tá? Então, eu acho, senhor presidente, eu vou convidar quem quiser para nós ir lá, e nós vamos dar uma olhadinha nesse projeto. Porque esse projeto, senhor presidente, e ali tem o seguinte, tem pressão do lado e do outro. Ninguém quer as águas para cima de ninguém. Então, mais vale da oposição ficar com problema do que nós. Não é assim. Eu acho que quando tu faz um projeto, tu faz o projeto para realmente desaguar a água onde ela tem que ser. Não é puxar de um lado, jogar lá no outro lado, para que aqui, porque aqui do meu partido não pode ser, tem que ser lá no lado. Os caras são do outro lado, joga para lá. Não é assim. Então, gostaria de convidar outros vereadores para nós irmos lá, para não ser o Feliz, que é o falador, ir lá, analisar conforme estão fazendo a drenagem, para ver se realmente estão coerentes, porque se tiver coerente, consequentemente, nós vamos chamar o proprietário e dizer, infelizmente aqui é o melhor lugar. Agora, para ti não sair com tantos danos, o que a prefeitura teria que ver para melhorar e ajudar ele? Eu acho assim. Vereador, me desculpa, a gente até conversou sobre esses à parte, tinha que ser cortado, mas só para não perder o assunto. Início do ano passado, início de 2016, eu vou contar um fato que aconteceu com o meu pai. E quem de vocês quiser amanhã ir lá na propriedade dele, pode ir lá ver. A água vinha também, passava por cima do
da estrada dava erosão. A prefeitura foi lá e botou bueiro. Mas quando meu pai viu fazendo bueiro, não, vai estragar aqui o pasto até no rio. Eu comprei a briga com meu pai, defendi uma administração que nem do meu partido não era, mas não era pelo fato dele, da propriedade dele, é porque eles têm um pensamento já no caso meio antigo, que não é mais assim nos dias de hoje. Tem que pensar nos outros, lá acima da casa dele, quantos moradores tem. Mas eu tive que comprar uma briga com o meu pai, para daí poder desaguar a água dentro do terreno dele, que eu garanto para vocês, o gado não vai emagrecer pelo pasto que ele perdeu lá. Então, tem certas coisas, vereador Felício, que a administração pública tem que dar peitaço, independente de ganhar voto ou não. Ali teve 2 engenheiros da prefeitura, mais da empresa. Pô, será que os 3 estão errados? É por isso que eu quero ir lá, para nós convidar mais gente, não eu sozinho. Vamos pegar aqui o nosso carro, né, da Câmara, mais outros vereadores, e vamos lá. Vamos pegar o projeto, vamos dar uma olhadinha, vamos conversar. Só que o problema ali, vereador, ali é plantação. Quando tu joga muito água dentro de uma plantação, automaticamente aquele espaço ali fica... a planta não vai crescer de acordo com como é para crescer, não vai produzir nada. Então, essa é a minha preocupação de deixar... Não tem problema de jogar água ali, mas desde que canalize, jogue lá para o rio, não tem problema. Bom, Não, eu vereador, sei. Só que... para onde que, antes do asfalto, como é que funcionava? É que ali tem um cruze, tem uma rua. Então, a água que vinha de uma chuva normal, ela pegava, descia pela rua, ou descia, porque ali também é descer o morrinho, né? Para o lado esquerdo. Então, ali, se ia 10 milímetros de água, com essa tubulação vai 200 milímetros de água. Então, a proporção vai mudar completamente. Não tem nem... Vai juntar todas as águas e jogar ali. Antes, não. Ela saía... Entendeu? Tem solução? Tem. Eu gostaria de ir lá. Se for a melhor solução essa, vamos, junto com ele, conversar para solucionar. É isso que eu quero trazer aqui, que eu gostaria que o nosso presidente, junto ao nosso secretário, mandasse para o órgão competente a explicação e até mesmo para a gente ter algo para dizer e corretamente para o morador ou o proprietário do terreno. E também, se fosse possível, ao secretário de obras, de que pudesse passar a patrola no Morro do Egito, né, na estrada geral, e algumas estradas, né, vicinais, alguns pontos até com um materialzinho no macadam para que melhore o dia a dia e a mobilidade transital dessa região. É o que eu tinha que trazer essa noite. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Felipe. Antes de ler, faltou um projeto que estava aqui meio que escondido. Projeto de Lei Legislativa 227. Concede reajuste das diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal, que trata a Lei 199. A mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Antônio Carlos, considerando o disposto no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam reajustados o valor das diárias dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal, conforme tabela em anexo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Antônio Carlos, 5 de dezembro de 2017. Emerson Roberto Chapo, presidente. Felipe Alexandre Schmitz, primeiro secretário. E Anísio Josiane Viz da Silveira, segunda secretária. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo reajustar o valor das diárias dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal, instituída pela Lei 199. O presente projeto se justifica tendo em vista que o Poder Legislativo Municipal pode definir os valores das diárias para suprir as necessidades pessoais das pessoas que se ausentarem do município a serviço da administração pública. No entanto, verificou-se que os valores das diárias estipulados na Lei 199 estão defasados em relação ao aumento real de preços praticados no mercado e estão abaixo do valor pago por outros municípios. A Câmara Municipal tem disponibilidade orçamentária e financeira para o reajuste das diárias, cumprindo os requisitos legais e constitucionais. Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a apreciação e aprovação do projeto de lei 227.
solicitando sua aprovação. Antônio Carlos, 5 de dezembro de 2017. Emerson Roberto Chapo, Felipe Alexandre Schmitz e Anísio Josiane Viz da Silveira. Voltando para as explicações pessoais, com a palavra, vereador Felipe. Senhores vereadores, vereadora, boa noite a todos vocês, funcionários da casa, os meus cordiais cumprimentos, ao público aqui presente também. Bom, vim à tribuna para anunciar aos vereadores, principalmente da nossa bancada do PMDB, como também aos demais, que a deputada Dirce Heiderscheid atendeu um pleito da nossa bancada também, enviou para o nosso município, por meio do Fundo Social, uma emenda de R$100 mil, que vai ser aplicada em uma pavimentação ali na rua Professor José Reitz, ali da Guiomar. É um pleito de todos nós, vereadores do PMDB, que foi atendido pela deputada Dirce. E também venho à tribuna para falar bem rapidinho sobre o meu projeto de lei que institui o Dia Municipal de Combate ao Racismo, que vai para votação daqui a pouco. Bom, todos tiveram conhecimento nas últimas semanas de vários debates, vários casos, várias situações que nós nos deparamos mais uma vez com práticas de racismo, isso tornando-se com maior visibilidade social, porque aconteceu com filhos de famosos, como foi a filha do Bruno Gagliasso, né? A gente pôde perceber que isso continua acontecendo, e quando eu fiz esse projeto, vários amigos, vários conhecidos vieram declarar apoio porque não adianta a gente simplesmente fingir que não acontece, mas nós temos que enfrentar essas situações, porque são casos que diminuem a figura da pessoa humana, independente de qualquer particularidade que ela tenha. E isso vem levantado, esse debate, que nós precisamos fazer com que ele aconteça nas nossas escolas, sobretudo nas nossas escolas, porque é ali que a gente realmente vai mudar a situação do racismo e de todos os demais preconceitos existentes na nossa sociedade. Há preconceito contra negro, há preconceito contra mulheres na política, sobretudo na política, vereadora, porque é só a gente perceber numa Câmara onde tem 9 vereadores, apenas uma é mulher, isso é um preconceito velado, né? De tantas outras que já concorreram e por isso também não foram eleitas. E todos os demais preconceitos que nós, como representantes do povo, de uma pluralidade do povo, nós temos que buscar sempre assim, que eles não aconteçam, buscar sempre um respeito a todos que compõem a nossa sociedade. Então, por isso que eu peço a aprovação dos vereadores desse projeto de lei, e que no próximo ano nós possamos cobrar da Secretaria da Educação projetos e palestras de conscientização que sejam com essa finalidade, certo? Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Felipe. Não tendo mais ninguém nas explicações pessoais, passamos agora para a ordem do dia. Solicito a vereadora e segunda secretária, a vereadora Anice, que faça a leitura dos projetos a ser lidos, discutidos e votados. Já botei. Projeto de Lei número 1641/2017, altera o anexo 1 da Lei Municipal número 589/1993, que dispõe sobre as funções executivas de confiança no quadro geral da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e da outras providências. Parecer em conjunto. Tem por objeto o presente projeto de lei proposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal,
alterar o anexo 1 da Lei Municipal número 589/1993, que dispõe sobre as funções executivas de confiança no quadro geral da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e da outras providências. Em justificativa, o Poder Executivo enfatiza que a Lei Municipal número 558/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do município de Antônio Carlos, encontra-se defasado e com diversos pontos de inconsistências e incoerências com a realidade dos servidores. Ressalta ainda que a Lei Municipal número 589/1993 se encontra desatualizada, principalmente no anexo 1, possui diversas inconsistências que não foram sanadas com as posteriores alterações legislativas. Esclarece que 3 funções de chefia serão retiradas do referido anexo 1, as quais já estão preconizadas no Plano de Carreira do Magistério, Lei Municipal número 1356/2011, tornando sem aplicabilidade a Lei Municipal número 589/1993. Com relação à função de chefe do setor de meio ambiente, indústria e comércio, tal cargo deixou de ter sua aplicação prática, haja vista a criação da Secretaria de Meio Ambiente, bem como as atribuições de indústria e comércio terem sido repassadas a outra secretaria. Aponta haver a necessidade de inclusão da função de chefe de setor de planejamento vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, especialmente para garantir uma melhor prestação de serviços à comunidade. Finaliza dizendo que trata-se uma alteração visando garantir aos servidores públicos do município uma maior segurança jurídica na aplicação dos seus direitos. Pela análise da matéria, é inegável que as leis municipais acima descritas encontram-se defasadas com a realidade do município. Por se tratar de matéria de organização administrativa, cuja iniciativa do processo legislativo é de competência privada do Poder Executivo, verifica-se que o mesmo segue os ditames constitucional e legal, atendendo ao interesse público. Ante o exposto, o projeto em comento é oportuno, conveniente, estando em consonância com os princípios constitucionais, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1641/2017. Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 2017. Relator Felipe Alexandre Schmitz, demais membros das comissões de acordo: Flávio Mines, José Ayrton Decker, Wagner Borges da Costa, Felício Francisco Silveira, Adelmo Có, Anice Josiane Vez da Silveira e Pio Elias Rodrigues. O projeto de lei 1641/2017 está em discussão. Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, funcionários dessa casa, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, queria deixar aqui frisar e pedir para o Poder Executivo que também encaminhasse para essa Casa Legislativa esse projeto importante, se eu não me engano, vai diminuir até vagas nesses cargos, vai diminuir cargos, é importante para a administração e para o cenário que nós estamos atravessando. Mas que também, conforme conversa tive com a secretária, que encaminhe também um projeto para essa Câmara, dando as atribuições das pessoas que venham a exercer essas funções, que é de suma importância até para a própria administração, para que possa botar pessoas que venham a desempenhar um bom trabalho dentro das cadeiras. Então, que mande também um projeto, já que a gente e vai ter muito, acredito que a partir do ano que vem vai ser mexido muito nas leis aqui no município, porque algumas já se encontram bastante defasadas, e aproveitar que coloque também para a nossa apreciação e aprovação aqui quais são as atribuições desses cargos. Obrigado, presidente. Mais alguém quer discutir? Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Projeto Legislativo número 225/2017. Institui no calendário oficial do município de Antônio Carlos o dia 13 de maio como o Dia Municipal de Combate ao Racismo e da outras providências. Parecer em conjunto. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei de autoria do vereador Felipe Alexandre Schmitz, que objetiva instituir o Dia Municipal de Combate ao Racismo. Justifica o pedido expondo que a proposta pretende instituir em nosso município o 13 de maio como o Dia Municipal de Combate ao Racismo. Tal pedido pretende se reconhecer e homenagear oficialmente, em nível municipal, todas as pessoas que são discriminadas racialmente em nossa sociedade. Afirma que ainda é bem presente em nossa sociedade o desrespeito e discriminação racista das pessoas negras e que há necessidade de realizarmos campanhas permanentes de combate ao racismo, tanto no setor público quanto no setor privado, por meio de políticas públicas. Assim sendo, instituir em nosso calendário municipal o Dia Municipal de Combate ao Racismo é medida oportuna de extrema relevância, atendendo ao interesse público. O presente projeto não apresenta impedimentos constitucionais e legais e opinamos, portanto, pela sua aprovação. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2017. Relator Flávio Mines. Demais membros das comissões de acordo. Flávio Mines, Felipe Alexandre Schmitz, José Ayrton Decker, Wagner Borges da Costa e Felício Francisco Silveira. O projeto está em discussão. Alguém quer discutir? Eu gostaria só de complementar. Realmente é um projeto importante, né, como instituímos também o Dia do Idoso e o Dia do Racismo também. Eu acho que é importante, realmente, nós vivemos num pleno século XXI e existem muitas dessas diferenças e essas desigualdades. Eu acho que é muito de suma importância a gente também instituir esse projeto e esse dia. Parabéns. Senhor presidente, espero, né, que as pessoas acabem se conscientizando em relação a isso, que isso não seja mais uma data que fique no papel, que nós possamos ir para a rua, debater, que as pessoas entendam de uma vez por todas que não se mede as pessoas, o caráter das pessoas, pela cor da pele. Isso é muito triste. Eu que venho de uma família negra, com muito orgulho, e nos dias de hoje ver a diferença que essas pessoas trabalhadoras, pessoas do bem, pessoas que educam seus filhos, suas famílias, que vivem dentro da sociedade de forma ordeira, são desprezadas pela cor da pele. Então, parabéns ao vereador Felipe, que apresentou para nós esse projeto, e que nós possamos juntos, não simplesmente ter o dia, mas fazer que esse dia seja lembrado por todos, para que não perdure por muito tempo essa situação tão triste para o ser humano. Senhor presidente. Mais alguém quer discutir? Presidente, eu só gostaria de colocar uma situação que passou aqui, eu me lembrei. Muita gente me chama de Pelé. E muita gente, às vezes, fala comigo no telefone, pô, tá Pelé. E quando ele vê pessoalmente, diz, pô, mas não é negro? Mas o meu apelido não é Pelé pela cor dele, mas sim porque o que ele representou para o nosso país. Então, às vezes, a gente acaba sendo racista em muitas coisas que não cabe, mas sim aquilo que cada um tem para apresentar e realmente ter o seu reconhecimento pelo ser, pela pessoa. Não, foi, vereador, já que estamos discutindo, foi porque ele representou o time que permaneceu na Série B esse ano, jogou durante anos no Figueirense, então ele jogava consideravelmente bem, por isso que comparavam ele, mas ao telefone foi só uma mera coincidência, né? Não foi comparado. Não.
O Pelé nacional não jogou tanto quanto o nosso, né? Claro, se a gente entende, jamais. Peço desculpa, vereador. Mais alguém quer discutir? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Projeto de Lei Legislativo número 227/2017. Parecer. O presente projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo tem por objeto reajustar o valor das diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal. Em justificativa, o Poder Legislativo esclarece que o presente projeto possui competência para definir valores das diárias dos vereadores e servidores que se ausentarem do município a serviço da administração pública. Ainda enfatiza que os valores das diárias estão defasadas em relação ao aumento real de preços praticados atualmente e que não tiveram reajustes desde 2015. A matéria veiculada neste projeto de lei cumpre os requisitos legais e constitucionais, estando em consonância com a instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, número 14/2012. Do mesmo modo, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 31 da Lei Orgânica deste município, concluímos destarte pela aprovação do presente projeto de lei número 227/2017. Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 2017. Relator Adelmo Có. Demais membros das comissões de acordo: Felipe Schmitz, Flávio Mines, Felício Silveira, Adelmo Có e Anice Silveira. O projeto está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão o requerimento do vereador Wagner em relação a que seja encaminhado espelho de planilha de encaixe de consultas e cirurgia dos últimos 4 meses desta unidade de saúde. Esse requerimento aqui, coincidentemente, eu não iria fazer um requerimento, mas ontem à noite eu conversei com a secretária de saúde, coincidentemente, sobre esse requerimento aqui. O que acontece? Tem gente vindo reclamar, estão ganhando remédio certo, tudo, mas na hora de marcar uma consulta no posto, não nomearam a pessoa, mas vai ter que ser nomeada. Vou falar com o prefeito, vice-prefeito, se é para todos serem atendidos, que seja atendido de forma espontânea, conforme a fila. Não que tenha agentes públicos que encurtam esse caminho, sendo do lado A, B, C, ou D ou E. Então, conversei com a secretária da Saúde, porque eu fui um exemplo de uma retirada de uns acrocótons, não sei o nome, é uma verruguinha que dá embaixo da axila. Desde janeiro eu já estou pedindo para fazer essa microcirurgia. Foi marcado em setembro, eu só consegui para ontem, dia 4. Fui até o hospital onde encaminharam. Cheguei lá para outra consulta. Me deram o telefone, a partir do dia 18 eu vou ter que ligar para marcar. Se está autorizado para marcar, vou ter que ir até no hospital novamente marcar e esperar o dia da cirurgia, o dia que nem eles sabem quando e muito menos eu. Isso não é um problema de Antônio Carlos ou da administração, mas há, como eu falei, agentes públicos que estão encurtando esse caminho para algumas pessoas. E isso eu acho muito errado. Então, o projeto o requerimento ainda está em discussão. Alguém quer discutir? Senhor presidente, só para, já que eu fiz o requerimento, na verdade é para mostrar transparência, né? Mostrar transparência que a coisa está agindo certo ou está agindo errado. Então, o requerimento, porque as pessoas vêm, porque eu não fui, porque me botaram na minha frente, porque isso, porque aquilo outro. E a gente tem que provar para as pessoas que estão erradas. A transparência é a principal arma de uma boa administração. Então, foi por motivo para mostrar para as pessoas conforme está sendo conduzido o serviço. Está em discussão. Está em votação.
Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Antes de passar para o expediente, eu queria suspender a sessão por 2 minutos para termos uma pequena reunião antes de encerrarmos a sessão de hoje, para que seja publicado talvez a data de uma sessão extraordinária que se faz necessário. A sessão está suspensa por 2 minutos. Voltamos então com a sessão, agora para o expediente. Com a palavra, vereador Felício. Presidente, demais pares, funcionários dessa casa, visitante, nosso amigo do Jornal Informativo, que está aqui hoje presente nessa casa, aos internautas. O que eu trago aqui, assim, até... eu sei que aqui nós já debatemos várias e várias vezes, questão da 407. Gente, eu fico muito triste porque a gente está terminando o ano 2017, e sem a nossa revitalização, ou o início da revitalização. Então, realmente, ficamos um ano debatendo aqui, nós participamos de algumas reuniões, nós assinamos vários abastinados para que fosse realizado, o governo se comprometeu, as lideranças se comprometeram e iniciaram um pouco das obras e depois pararam. E eu acho que vai passar o ano, hoje é dia 5 de dezembro, e tudo já está se encaminhando para as festividades, e nós vamos entrar mais um ano, né, sem essa revitalização. É por isso que eu trago aqui essa noite a indignação, porque nós participamos, nós buscamos, junto com a sociedade, e tanto Antônio Carlos como Biguaçu, para que a gente pudesse ter êxito, e a gente não teve. Então, eu vim aqui na tribuna novamente deixar aqui, né, registrado a indignação com relação a essa SC 407. É o que eu tinha que trazer. Obrigado. Obrigado, vereador Felício. Solicita ao nobre amigo e vereador Ayrton que faça uso da mesa diretora para eu fazer uso da tribuna, por favor. Passo a palavra para o presidente Hermes. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, boa noite, funcionários desta casa, vereadores, vereadora, boa noite. Caro amigo Pedro Neves, que se encontra presente essa noite, seja sempre bem-vindo, nobre visitante. E fiz um pedido e ele realmente ficou até no final da sessão, isso é muito bom. Sempre nos venha nos visitar e nos prestigiar. Caro presidente, antes de eu fazer uso da tribuna nos assuntos que eu vim aqui trazer para a pauta dessa noite, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que a Câmara de Vereadores nos deixou, não é só o presidente que manda, mas conversando com os vereadores, chegamos ao acordo, de 2 vereadores de uma bancada e 2 da outra fazer o congresso, e eu queria fazer aqui a entrega dos diplomas para comprovar a participação, além de uma ficha de presença que a gente sempre assina. Quero chamar para receber o diploma, que terei orgulho em entregar
aos vereadores que participaram, ao vereador Wagner Borges da Costa. Venha receber, por favor. Vereador Flávio Mines. Vereador Felício Francisco da Silveira. E também eu que fui participar do congresso, está aqui o certificado, então a gente tem que dar satisfação ao povo. E falando desse congresso, muitas pessoas dizem, isso é gastar dinheiro público à toa, isso aí é matar tempo e não sei o quê. Me desculpa dizer, quem fala isso é pessoas de cabeça pequena. Nesse curso, um dos assuntos que mais me chamou a atenção foi sobre o que eu sempre venho dizendo aos caros vereadores sobre novos loteamentos, sobre o zoneamento urbano do município. O professor que deu o curso lá, ele é pós-graduado em Direito e Direito Público. Ele disse, uma pessoa que loteia um terreno, um exemplo de 10 hectares, vou dar um exemplo por mim aqui. Antes era um dono só, um exemplo, ou 3 donos ou 4. A partir do momento que desses 10 hectares ele faz 300 lotes, ele está trazendo 300 cabeças diferentes a pensar, a cobrar do município, e a partir do momento que se torna público, ele deixa de ser o responsável pelas terras, e o município começa a ser responsável por essas terras. Então, quem diz que um congresso desse não é importante, é porque é cabeça pequena, me desculpa dizer. Então, os vereadores que tiverem oportunidade no decorrer dos próximos anos de fazer congresso, isso é muito bom. Não vou dizer que a gente pode fazer todo mês, mas é bom ter conhecimento, é uma coisa que eu não sabia. No curso a gente aprendeu muita coisa importante que vai fazer a gente pensar e repensar e na elaboração e na votação de projetos legislativos e também quando o Executivo manda projeto para a gente. Também eu quero dizer, como o vereador Felício falou antes, que pessoas que dizem, o que vocês estão fazendo lá na Câmara de Vereadores, igual a situação que aconteceu ontem. Eu venho desde o início dizendo aqui nessa tribuna que o vereador, ele ouve e repassa as informações, através de indicação verbal ou indicação por escrito. E nesse curso também ensinaram que o vereador ele tem que escutar mais e falar menos. Isso é verdade, isso acontece. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, os que mais pedido particular, não público, quando a pessoa vem pedir a melhoria de uma rua, a melhoria de uma iluminação, alguma coisa que é por coletivo, eu tenho prazer em escutar. Agora, quando a pessoa já vem, o que o vereador está fazendo lá? Já vem com pedido particular para cima da gente. E aí a gente não consegue entender, na segunda vez, de novo. Fala o que a gente não quer escutar e a gente tem que ficar quieto. Sem ele ter razão, mas fala. Na terceira vez, mesma coisa. Passa uma administração, ele pede. É feita a melhoria vai de água abaixo e bobear às vezes nem usou. Troca a administração, pede de novo. Isso já aconteceu de eu ter que escutar assim, vocês estão ali para fazer o que o povo quer. Aí eu sempre digo, fazer o que o povo quer, mas de forma coletiva. E é sempre os mesmos que nos xingam, vereador Pelé. Às vezes são os que mais ganham e mais melhoria tem em frente às suas propriedades e residência e vem massacrar o vereador. Eu digo para todo mundo, eu agradeço muito, mas às vezes tem pessoas que fazem nos enojar da política.
E não é com esses xingamentos que eu vou abrir a mão e vou virar as costas, vou deixar de ser vereador. Eu digo a elas, daqui a 3 anos tem eleição, se filie a um partido e concorra junto para ver como é que é ser vereador. Outra frase, vereador Flávio, Felício e Wagner, que um amigo vereador lá de Alagoas falou, que às vezes no trabalho de vereador, já na palavra vereador, já diz tudo. Vereador. Às vezes o que a gente passa é dor, de ter que escutar e ficar calado, de ficar magoado. Isso foi muito falado nesse curso. Então, às vezes, as pessoas têm que ver conforme aborda, conforme faz o pedido. A gente quer fazer o melhor para todo mundo, mas às vezes não conseguimos. E tem gente que quanto mais ganha, mais pede e pior fica. E também quero reforçar aqui a indicação que eu fiz ao secretário de Obras e de Agricultura sobre o desassoreamento da vala atrás da casa mortuária até lá na divisa. As partes que estão fechadas, isso tem que ser aberto o quanto antes. O povo desse loteamento ali, como eu falei, às vezes foi deixado meio de lado e as chuvas torrenciais estão chegando e não está tendo vazão de água. E quem é que vai ficar com o prejuízo? Que ali entra água em muitas residências. Então, peço com carinho ao secretário de Obras e Agricultura, que ali também faz parte da agricultura, que é muita pastagem, que vejam isso aí e que o prefeito não deixe aquele povo ficar com medo quando vê que está começando a chover. É isso que eu tinha para hoje. Uma boa noite. Repasso os trabalhos da mesa para o presidente Hermes. Solicito ao nobre vereador Felício que faça uma oração para finalizarmos os trabalhos de hoje. Senhor, nós te damos graça por este encontro na qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graça também por tua bondade e tua presença entre nós. Fazer que cresça entre nós o Espírito fraterno, tenhamos um só coração e uma só alma e sejamos verdadeiros representantes de nossa comunidade. Amém. Não havendo nada mais a tratar, encerra a presente sessão, marcando a próxima para o dia 12 de dezembro, na próxima terça-feira, no regimental. Uma boa noite a todos.